A intenção da aula de hoje é nós fazermos uma revisão, né, dos conteúdos que nós vimos no segundo bimestre. E aí eu separei aqui os pontos mais importantes, né, assim, e de fato que a gente viu aí nas matérias do segundo bimestre. O primeiro conteúdo que nós vimos no segundo bimestre foram as relações métricas, né, no triângulo retângulo, né? Relembrando aqui, quando você vê a palavra métrica na geometria, né, tem a ver com os lados, certo? São relações que envolvem os lados de um triângulo ou de outra figura, certo? Então são relações métricas no triângulo retângulo. Bom, então quando você tem um triângulo retângulo, né, nós vimos que tem vários elementos importantes. Então, por exemplo, se você observar bem aqui o triângulo retângulo ABCD, né? Desculpa, ABC, só o grandão, você vê que nós temos aqui um cateto, né? Temos aqui outro cateto, temos aqui a hipotenusa desse triângulo, né? Ok? E temos a altura relativa à hipotenusa. Okay? E essa altura, quando você pega um triângulo retângulo, aí vem lá do vértice que tem o ângulo reto, né, e traça a altura relativa à hipotenusa, você divide essa hipotenusa em duas partes, né? Então, uma parte é essa, né, e a outra parte é essa aqui, ó. Essas duas partes aí é o que nós chamamos de projeções, né? Então eu tenho aqui... Projeções dos catetos. Isso, são as projeções dos catetos. Então essa medida N aqui é a projeção desse cateto C. E essa medida M é a projeção do cateto B, certo? E aí existe aí 5 relações interessantes, né, envolvendo essas medidas aí. Então as duas primeiras, ela diz o seguinte: se você tiver um cateto ao quadrado, né, perceba aqui, ó, o C é um cateto, o B também é um cateto. Então, um cateto ao quadrado, nesse triângulo aqui, é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, você pode escrever essas duas coisas aqui, certo? Observando o cateto C, né? Então, se você pegar esse cara aqui e elevar ao quadrado, é a mesma coisa, é igual a que se você pegar a hipotenusa e multiplicar pela projeção desse cateto, certo? É as duas primeiras relações que falam isso. Ok. A outra relação, que também é muito notável, né, muito conhecida, né, que nós vamos até fazer um exemplo com ela, ela diz o seguinte: se você tiver a altura relativa à hipotenusa, né, ao quadrado, essa altura ela é igual ao produto das duas projeções, né? Você vê aqui esses 3 elementos aqui, eles se relacionam dessa forma. A altura ao quadrado é o produto das projeções, né? A altura ao quadrado é o produto, né, das duas medidas que ela forma na hipotenusa, certo? Essa outra relação aqui é a menos conhecida, né? Mas ela diz o seguinte: se você multiplicar os catetos, perceba, o B é um cateto, o C é outro cateto. Então, o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura, certo? Então, se você multiplicar aqui, ó, esse cateto por esse, é a mesma coisa que você pegar a hipotenusa vezes a projeção. Desculpa, vezes a altura. E aí você aprende essas formazinhas, claro, praticando, né, com exemplos. E aí você pode revisitar lá minhas aulas sobre isso e dar uma olhada nos exemplos, nas questões, né? Você pausa lá o vídeo, você pode dar uma olhada, que você vai ter aí exemplos para aplicar e para estudar, certo? A outra relação, acho que dispensa apresentações, é o teorema de Pitágoras, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. E aí nós já usamos várias vezes o teorema de Pitágoras
né, durante o segundo bimestre. Basicamente, em quase todos os conteúdos nós vimos o Teorema de Pitágoras e ele é indispensável, né, para vocês se darem bem aí no ensino médio. Né? Aparece demais o Teorema de Pitágoras, beleza? Vamos aqui. Eu vou usar aqui apenas uma relação, porque nós não temos muito tempo, né? Mas eu trouxe aqui um exemplo de como é que nós podemos, né, aplicar uma daquelas relações, né? Como é que você procede? Vamos pensar aqui, ó. Quais são os elementos que eu tenho nessa figura? Indicados, né? Temos aqui uma projeção do cateto X e temos aqui a outra projeção do outro cateto, né? Que não está indicado, mas aqui é outra projeção. Aí, claro, você tem que conhecer aquelas formulazinhas, né? E aí, você tem que lembrar, né, o seguinte. A soma das duas projeções dá exatamente igual a hipotenusa, né? Porque 12 aqui mais 4 dá 16. Então, a hipotenusa desse cara aí é 16, né? E aí você tem que lembrar da relação que fala sobre esses elementos. Existe uma relação que diz o seguinte, ó. Se você pegar um cateto e elevar ao quadrado, né? Um cateto elevar ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, né? Então, quem são esses elementos aqui? Esse B aqui pode tomar como sendo aqui um cateto. Então, por exemplo, o cateto X elevado ao quadrado, ele é igual a quem? A hipotenusa vezes a projeção do cateto X, que é 4. Então, você pode usar essa relação aí. Então, o x ao quadrado é igual a 4 vezes 16, né? E aí pronto, acaba a questão. X ao quadrado é igual a 64. E aí o x é igual a 8, né? Simples assim. Então, a importância aqui é que você saiba aplicar essas relações aqui. Para vocês vai ser bem tranquilo, né? Porque como vocês têm a opção de consultar, né, as relações, então basicamente é só ver qual relação vai se adequar melhor à sua questão, certo? Outro ponto importante que nós vimos, né, é sobre a questão da propriedade das cordas, né, que é quando nós estamos estudando a circunferência e o círculo, certo? E a propriedade muito importante, né, que nós vimos é essa que eu vou revisitar aqui com vocês, né? Então, se você tiver uma circunferência, está aqui a circunferência de centro C, e se você tiver uma corda AB, esse segmento que vem de A até B é o que a gente chama de corda, né? E aí essa corda, perceba também que está vindo aqui um segmento lá do centro até essa corda, né? Tem aqui um segmento pequenininho aqui, o segmento MC, né? O que que nós aprendemos? Se esse ponto aqui for o ponto médio, repito novamente, o que que vai acontecer? Acontece que, pode ter certeza, que esse ângulo aqui, ó, formado por esses dois segmentos, que é a corda e esse segmento pequeno, forma um ângulo de 90 graus. Esse é um resultado que nós aprendemos também, certo? Então, se você traçar um segmento do centro até uma corda, chegando no ponto médio, então pode ter certeza que você desenhou um ângulo de 90 graus, certo? Esse é o primeiro resultado que nós vimos sobre a propriedade das cordas, né? E o inverso disso também é válido, né? Como assim, professor? Se você garantir que você traçou aqui um segmento formando um ângulo de 90 graus, então pode ter certeza absoluta que você chegou no ponto médio. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Vou até fazer desenhando aqui novamente para vocês se ligarem, ó. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, se eu tiver uma circunferência e se eu tiver aqui uma corda, né? E aqui tem um centro, claro.
Aí eu localizo aqui o ponto médio. Ponto do meio. Então, qual foi a primeira implicação que eu falei? Bom, se eu for do centro para esse ponto médio, pode ter certeza que esse ângulo é de 90. Beleza? É a primeira implicação. E a outra foi que eu falei? A outra é o seguinte. Se você tiver uma circunferência, aí você tem uma corda, essa corda é uma corda AB, certo? Você tem um centro. Aí acontece o seguinte, se você for do centro dessa circunferência até a corda, formando um ângulo de 90 graus, né? Se você garantir que isso aqui é um ângulo de 90 graus, né? O que acontece? Então pode ter certeza que você chegou no ponto médio. Certo? São duas coisas diferentes, bem parecidas, mas são implicações diferentes. Então vá lá ida e vá lá volta, né? Ok. Então tá escrito aí o que eu falei, não precisa nem você ler, é só isso mesmo, certo? Vamos ver um exemplo disso aí que eu estou falando, né? Então vamos aqui. Onde é que vai aparecer essa ideia aí para você, né? Diz assim, ó. Na circunferência de centro C e raio 4 centímetros, representado ao lado, o ponto M da corda AB é tal que AM é igual a BM, que é igual a CM. Certo? Calcular a medida dessa corda. Bom, vamos aqui comigo. Ele está dizendo que o segmento AM é congruente ao segmento MB. Isso quer dizer o quê? Que esse ponto aqui, ponto M, como é que a gente chama ele? Ele é o ponto médio. Certo? Por que ele é o ponto médio? Porque esses dois segmentos são congruentes. Aí, pelo que nós vimos anteriormente, se esse cara aí é o ponto médio, pode ter certeza que esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Certo? E aí pronto, aí nós criamos aí uma situação em que nós temos um triângulo retângulo, né? Aí nós podemos chamar esse cara aqui de X, esse pedaço aqui de X também, porque tem o mesmo tamanho. E aí tem um triângulo retângulo aqui. Nós podemos usar a ideia do teorema de Pitágoras, né? Então a soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são justamente os lados congruentes, né? É igual ao quadrado da hipotenusa. X ao quadrado com x ao quadrado, você vai ficar com 2x ao quadrado, né? E 4 ao quadrado é 16. Esse 2 que está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo. 16 dividido por 2 dá 8. Portanto, o x é a raiz de 8. Certo? Beleza, isso já é uma resposta, né? Beleza, tranquilo, certa. Mas, geralmente, quando vem alternativas, vem a resposta mais simples possível, né? E a resposta mais simples possível para a raiz de 8 é você pegar esse 8 e fatorar em números primos. Então, você começa aqui dividindo por 2, que dá 4. Divide novamente por 2, que dá 2. E por 2, que dá 1. Ou seja, 8 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Né? Então, a raiz de 8 é a mesma coisa que a raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Aí, quando tem o índice da raiz igual ao expoente, esse carinha aqui pula fora da raiz. Né? Então, vai ficar 2 raiz de 2. Né? Esse 2 aqui não pula porque o expoente dele é 1. Então, x, outra maneira de expressar a raiz de 8, é 2 raiz de 2. Certo? E geralmente, na matemática, a gente opta por fazer essa segunda opção aqui.
Outro conteúdo que nós vimos também foi a questão do ângulo central e ângulo inscrito, né? Fazendo aqui um resumo bem rápido, né? O que é um ângulo central? É um ângulo da circunferência que tem o vértice no centro. Então, a primeira coisa que você tem que se ligar. Então, eu vou até marcar aqui para você. Então, nessa circunferência que tem um desenho aqui, o que é um ângulo central? Esse desenho aqui que eu estou marcando de azul. Essa parte que vai ficar azul aí é o ângulo central. Certo? Então, perceba aí que esse ângulo que eu marquei de azul aqui, ele tem 2 pontos na circunferência e o seu vértice é o centro da circunferência. Então, justamente esse nome vem daí, né? Ângulo central. Certo? Porque o vértice é no centro. Ok. O que é ângulo inscrito? Aí a diferença é que o vértice não fica no centro. O vértice fica onde? Na circunferência. Né? Então, eu vou marcar aqui para vocês qual é o ângulo inscrito que eu estou falando. Ó. Marcar aqui de preto. Então, no caso aqui, o ângulo inscrito é esse aqui, ó. Esse que está ficando com segmento preto aqui, ó. Então, esse ângulo aqui é um ângulo inscrito. Por quê? Porque ele tem 2 pontos na circunferência e o seu vértice é também na circunferência. Certo? No nosso caso aqui, qual é a propriedade que nos interessa? Né? Perceba que tanto o ângulo inscrito quanto o ângulo central, eles têm, né, se você anotar aqui, o mesmo arco correspondente. O arco que eu estou falando é o que está aparecendo em vermelho aí para vocês. Perceba que tanto o ângulo central quanto o ângulo inscrito, eles estão, de certa forma, opostos ao mesmo arco. E quando isso acontece, né, aí nós temos essa propriedade. Ó. O ângulo inscrito é metade do ângulo central. Certo? Dá um exemplo aqui. Então, imagine que você tem aqui um ângulo inscrito. Ok? E aqui você tem um ângulo central. Deixa eu desenhar aqui de outra cor para ficar mais interessante. Aí perceba que eles estão opostos ao mesmo arco, né? Tanto o inscrito quanto o ângulo central. Então, se esse aqui, por exemplo, for 70, né? Esse aqui, o ângulo inscrito, só pode ser metade. Ok? E aí, no caso, fica 35. Então, esse é o principal resultado sobre ângulo central e ângulo inscrito que vocês precisam se ligar. Beleza? E aí, né, vamos aqui refazer aqui uma questão que é bem interessante, que vocês precisam também se ligar, que é essa aqui. Determine x em grau, né, do ângulo PSM na figura a seguir. Está querendo isso aqui, ó. Quero esse ângulo, né? E aí ele traz aqui uma dica para vocês. Trace o segmento PN. Deixa eu traçar aqui devagar, melhor. Minha mão é um pouco torta. Tá, beleza. Tracei o segmento PN. O que é que isso nos ajuda, né? Por que é que ele pediu para você traçar isso? E essa vai ser a estratégia matadora da questão, né? Quando você traça esse segmento PN, você forma aqui, por exemplo, um ângulo inscrito, né? Oposto a um arco de 80 graus. Né? O que acontece? Esse ângulo inscrito, ele é metade desse 80 graus. Né? Então, aqui é 40. Fechou?
Outra coisa, o que mais nós ganhamos com isso? Existe aqui, ó, um ângulo de 30 graus, um arco de 30 graus, né? E aqui, ó, um ângulo inscrito oposto a esse arco de 30 graus. Aí você usa a mesma ideia. Então aqui só pode ser metade. Só pode ser 15. Né? E aí, você tem duas opções para terminar de resolver o problema. Observe que esse ângulo aqui, eu consigo descobrir quanto é que ele mede, né? Ele é o que falta para completar 180. 40 com 140, né? Para completar 180, falta 140. Aí nesse triângulo PNS, nós temos um ângulo de 15, um de 140 e um X. Só que a soma dos três tem que dar 180, né? Bom, 140 com 15 já vai dar 155. Então, X vai ser 180 menos o que eu já tenho. E aí vai dar 25, né? Bom, qual é a outra saída? É lembrar da questão do teorema do ângulo externo, né? Esse 40 aqui, ele é um ângulo externo ao triângulo PNS, que é o triângulo que nós estamos vendo aqui. E aí, acontece que esse 40, ele é resultado da soma de 15 com x. Né? Esse 15 mais x tem que dar esse 40. Beleza? Posso até escrever aqui, só para melhor visualizar. O 15 mais x tem que dar 40. Então, esse x só pode ser 25. Né? Uma saída também bem rápida. Vamos lá. Outro assunto que nós vimos foi a questão quando nós temos uma reta tangente à circunferência. Né? E o que você precisa se ligar basicamente é em duas propriedades interessantes. Né? Quando você tem uma reta tangente à circunferência, primeira coisa, o que é que significa isso? Significa que a reta ela só toca um ponto da circunferência. Então, se uma reta é tangente à circunferência, ela só toca um ponto dessa circunferência. E aí o que é que acontece? O ângulo formado, né, pelo raio que vai até esse ponto, e essa reta, ele é um ângulo de 90 graus. Beleza? É a primeira propriedade. O segmento aí, CT, é perpendicular à reta R. Aqui é o símbolo de perpendicular, beleza? Quando eu falar perpendicular, você vai entender que está formando um ângulo de 90 graus. É a mesma coisa, certo? A outra propriedade é quando você tem, né, duas retas tangentes a uma circunferência se cruzando aqui em um ponto exterior à circunferência. Então, nesse caso aqui, você tem, de certa forma, duas retas tangentes à circunferência. Você tem a reta PA, a reta que passa por P e por A, e você tem a reta PB, que é a reta que passa por P e B, certo? Essas retas elas são tangentes à circunferência no ponto A e no ponto B, né? E se cruzam aqui, tem um ponto em comum, que é o ponto P. Quando acontecer isso, o que é que vocês têm que se ligar? É que esse segmento formado aqui é congruente ao outro segmento formado aqui, certo? O segmento formado por quem? Pelo ponto de interseção das duas retas e o ponto de tangência na circunferência. Sempre é igual. Se aqui for 8, aqui também tem que ser 8. Tá? É uma propriedade também muito importante e que a gente acaba esquecendo com o tempo, mas é bem simples de entender. Ok? Vamos lá. Então vamos trabalhar aqui com a ideia aí da tangência, né? De circunferência com a reta aqui, ó. Então no caso aqui eu tenho uma reta azul
tangente às duas circunferências aí, no ponto A e aqui no ponto B. Certo? Vamos ver aqui o que a questão está pedindo. Duas circunferências de raios 9 e 4, né, centímetros são tangentes entre si exteriormente e tangenciam a reta R nos pontos A e B, conforme a figura. Determinar a medida do segmento AB. Então vamos aqui, o que ele está dizendo de fato é o seguinte: primeira coisa, nós temos aqui as circunferências tangentes nos pontos A e B e temos os raios dados, né? O raio da circunferência maior é 9 e da menor é 4. Outra coisa que ele falou também é que essas duas circunferências são tangentes entre si. Certo? Então vamos aqui. O que é que dá para a gente fazer aqui? Eu vou chamar de x a medida do segmento que ele quer. Ele quer justamente isso aqui, pessoal. Ele quer a distância de A para B. Né? Ok, eu vou traçar agora o raio OA. Está aqui o raio OA. O que eu sei sobre esse raio OA? Pela propriedade que eu falei para vocês, esse ângulo aqui só pode ser de 90. Mesma coisa eu posso fazer aqui com O'B. E aí também eu tenho que isso aqui é de 90. Né? E posso ligar os dois centros. E aí tem outra propriedade que eu nem coloquei aqui, né? Mas eu posso comentar. Que quando você liga os dois centros de duas circunferências tangentes, esse segmento também passa pelo ponto de tangência. Sempre. Certo? Você liga dois centros de duas circunferências tangentes, pode ter certeza que esse segmento também passa pelo ponto de tangência. Ou seja, o ponto de tangência é alinhado com os centros. Ok. E aí qual é a saída aqui? A saída é você ver que existe, né, um triângulo retângulo que você pode criar aqui, traçando aqui um segmento paralelo à base aqui, né? Certo? E aí essa base tem o mesmo tamanho que x, né? A hipotenusa desse triângulo, se você notar bem, vai ser justamente a soma dos raios, né? A hipotenusa aqui vai ser 9 mais 4, que é 13. E esse cateto aqui, se você também observar bem, se esse raio aqui é 9 e esse aqui é 4, né? Esse pedacinho aqui é a diferença 9 menos 4. 9 menos 4 dá quanto? Dá 5. Beleza? Porque você transforma esse 9 aqui, ó. Se você notar, esse pedacinho aqui também é 4, né? Esse pedaço é 4, que é o mesmo tamanho daqui, ó. Né? Então esse pedacinho aqui vai ser 5. Não era 9, né? Pronto, aí agora é só você se ligar no triângulo que nós formamos e nós temos aí dois lados conhecidos, né? Esse que é 13, esse que é 5 e esse é desconhecido e é o que eu quero. E aí é só aplicar o teorema de Pitágoras. Né? O 5 ao quadrado mais o x ao quadrado tem que dar 13 ao quadrado. E aí morreu a questão. 25 mais x ao quadrado igual a 169. 169 menos 25. Aí aqui vai ficar o quê? 144. Então x é igual a 12. E acabou a questão, né? E acabou a aula também. E valeu!